Graças a paz, meus queridos. Hoje eu quero estudar com vocês aqui as 7 igrejas de Apocalipse. Apocalipse, capítulos 2 e 3, né, fala aqui de 7 igrejas. E essas 7 igrejas, cada uma delas representam um período na história da igreja cristã. Inclusive, esse assunto, né, é um assunto que está no meu livro. Eu escrevi um livro, né, intitulado aqui O Fim dos Tempos, e onde a gente estuda que as profecias da Bíblia, o livro de Apocalipse, né, e então eu tenho um capítulo dedicado a este assunto, né, onde a gente estuda ali, a gente faz uma análise, né, sobre essas 7 igrejas, e a gente comenta ali sobre a história da igreja, né? E cada uma dessas igrejas, elas representam uma era, um tempo na história da igreja cristã, né? Isso lá do início, lá do Pentecostes, lá do início até o tempo do arrebatamento da igreja. Inclusive, se você quiser adquirir o meu livro, né, você pode estar entrando em contato comigo pelo e-mail rogerioabidel9@gmail.com, né? Então, conforme dissemos, cada uma dessas 7 igrejas, elas têm uma representação na história da igreja cristã. Elas foram igrejas reais, né? Igrejas que existiram, igrejas da época, igrejas reais, né? Igrejas literais. E essas 7 igrejas, elas foram escolhidas por Jesus Cristo, né? Para se aplicar aí à história da igreja, né? Pelas suas condutas, pelas suas semelhanças, né, com a igreja cristã como um todo. Então, elas foram escolhidas, né, e para representar simbolicamente a igreja cristã aí, como um todo, né? Isso aí tendo início, desde lá do início até o tempo do arrebatamento, né? Então, aqui começando com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela representa a igreja cristã na história, a igreja do primeiro século, né? A igreja de Éfeso, ela representa a igreja do primeiro século. Aqui nós vemos no versículo 2 de Apocalipse, capítulo 2, né, que diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja do primeiro século, nós sabemos que foi uma igreja exemplar, foi uma igreja que levou a sério os mandamentos de Cristo, né, a ordem de Cristo de pregar o evangelho a toda criatura. Foi uma igreja que pregou, né, que anunciou o evangelho ali por todas as partes, por todo o império, né, por todos os lugares ali na sua época. E foi uma igreja exemplar, uma igreja que pregou fielmente a palavra de Deus, uma igreja que perseverou, uma igreja que enfrentou perseguições, né, enfrentou a morte, enfrentou as perseguições dos imperadores, dos judeus, e foi uma igreja que teve um papel muito importante na história da igreja. Mas foi também uma época que surgiram também os falsos apóstolos, muitos se desviaram da fé, né, muitos naufragaram na fé. Houve também aqueles, né, que pregaram um falso evangelho, né? E então a igreja do primeiro século, ela foi uma igreja, né, aqui na simbologia,
apocalíptica representada pela igreja do primeiro século. Aqui nós não podemos entrar muito a fundo, né? Não podemos, não, nós vamos gastar muito tempo, mas assim, só fazendo aqui uma conclusão das 7 igrejas, né? E a igreja de Esmirna, né, que foi a segunda igreja aqui, ela representa na história a igreja que vai aí dos anos 54 até o ano 305, né? A igreja perseguida, a igreja de Esmirna, nós vemos ali que Jesus fala de sofrimento, fala de perseguições, né? E a igreja nessa fase aí, até o ano 305, né, até o início do quarto século, foi a época em que a igreja sofreu as maiores perseguições, né? Foi o tempo da igreja, eu creio que de todos os tempos foi a época que a igreja sofreu, foi mais perseguida, né? É uma época que a igreja foi duramente perseguida pelos imperadores. Então, os imperadores romanos, eles tinham o objetivo de eliminar a igreja cristã, o cristianismo do império, né? Então, houve perseguições pesadas, começando com Nero, né? E aqui nós vemos no verso 10, se não me engano, né, na carta à igreja aqui de Esmirna, lá no verso 10, fala sobre uma perseguição de 10 dias, né? De 10 dias. Esses 10 dias, eles representam aqui simbolicamente 10 reis, né? Então, dos anos 54 a 305, houve 10 imperadores romanos que investiram pesado, investiram tudo, perseguiram a igreja, fizeram de tudo para eliminar o cristianismo da face da terra, né? Esses 10 reis foi Nero, né? Esses 10 imperadores, Nero, que foi imperador do Império Romano dos anos 54 até o ano 68, Domiciano, né, que foi o imperador de 81 a 96, Trajano, foi de 98 a 117, Antônio, 138 a 161, Marco Aurélio, 161 a 180, Sétimo Severo governou Roma dos anos 193 até 211, Maximino foi imperador de 235 a 258, Décio, 249 a 251, Valeriano, 253 a 260, e Diocleciano, de 284 a 305. Né? Então, esses 10 imperadores, eles investiram pesado, eles perseguiram, eles fizeram de tudo para eliminar o cristianismo da face da terra, né? Eliminar o cristianismo ali do Império Romano. Então, esses 10 reis aqui, esses 10 imperadores, eles são representados simbolicamente aqui por estes 10 dias de perseguição que a igreja de Esmirna teria que passar, né? E depois vem a igreja de Pérgamos, né? A igreja de Pérgamos, aqui na simbologia apocalíptica, ela representa a história da igreja, né? Ou a igreja na história, a partir dos anos 305 até o ano 604, né? Até que o bispo de Roma se tornasse o primeiro papa. Então, nestes 3 séculos, né, a igreja ela se desviou completamente do verdadeiro evangelho, né? Foi a época que a igreja ela se desviou para o paganismo, né? Então, com a ascensão
de Constantino ao poder, né? Constantino, quando subiu ao trono do império, ele cessou as perseguições, né? Ele cessou as perseguições contra o cristianismo, e Constantino, ele deu liberdade religiosa a todos os súditos, né? Constantino, ele se converteu também ao cristianismo, e quando ele se converteu, ele ficou tão empolgado, né, com o cristianismo, que ele fez da igreja cristã a igreja oficial do império. Constantino, então, ele enviou mensageiros por todo o Império Romano, enviou mensageiros, né, para que fosse pregado em todo o império, que todos os súditos do império aderissem ao cristianismo. E também, como se isso já não fosse uma influência muito grande, né, para que as pessoas aderissem se convertessem ao cristianismo, Constantino também ele prometeu 20 moedas de ouro e uma veste especial para quem se convertesse ao cristianismo, para o dia do batismo, para a cerimônia do batismo, né? Então, com isso aí, todos queriam, né, serem cristãos, né? Então, todos, né, se aderiram ao cristianismo. E com isso a igreja ela se encheu, né? Mas só que não, assim, as pessoas vieram para a igreja, mas vieram com todos os seus costumes, né? Seus costumes pagãos. E então foi nesse tempo aí, e Constantino também, ele nem ainda era batizado, ele já passou a ser o líder da igreja, né? O chefe, o presidente da igreja, o líder máximo da igreja, né? E sem experiência cristã nenhuma, Constantino, e também assim como os outros reis, os outros imperadores que sucederam a ele, passaram a ser os líderes da igreja, né? E com isso a igreja, então, ela se encheu de paganismo, né? Foi na época que as pessoas vieram, mas vieram com todas as suas práticas, né? Sem haver uma conversão, sem haver uma mudança de vida. Então, nesse tempo, foi introduzido na igreja o uso de velas, né? Adoração aos apóstolos, né? Os apóstolos passaram a ser cultuados, né? E a divindade de Cristo, ela foi questionada, né? Houve questionamentos se Jesus era realmente filho de Deus, se era realmente divino, se não era. Então foi um tempo nesses 3 séculos aí que a igreja se afastou completamente do evangelho puro, do evangelho genuíno, né? Interessante que Pérgamos, a palavra Pérgamos, ela significa mau casamento, né? Per significa mau e gamos, casamento. Então, foi a igreja que era a noiva de Cristo, né? Então, essa noiva, Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele disse que ele ia para o céu, ia preparar o lugar né, para depois ele buscar a sua noiva, para ver ali a realização, né, do casamento, né, as bodas. E essa noiva, então, ela cansou de esperar pelo noivo, ela fez um mau casamento com os reis da terra, né? E ela passou, então, a ser dirigida pelos reis da terra, né? Então, a igreja de Pérgamos, aqui na simbologia do Apocalipse, representa a igreja dos anos 305 a 604. A igreja de Tiatira, ela representa a igreja na história, né? A história da igreja da Idade Média, dos anos aí 605 até 1517. Foi o tempo, até o tempo da Reforma, né? Esse tempo também conhecido como a Era das Trevas, né? E Tiatira,
Então, nós vemos aqui que fala ali sobre a falsa profetisa Jezabel, né, que induziu o povo a práticas pagãs lá atrás, né, na história, lá no tempo de Jezabel, né? Então aqui a igreja de Tiatira também é dirigida por pelo clero, né, por esses dirigentes, né, que não tinham conhecimento da palavra e levando a igreja a práticas pagãs, a práticas, né, que não tinha nada a ver com o evangelho puro, né? E então Tiatira, ela representa a igreja na história até o tempo da reforma, né? Depois de Tiatira vem a igreja de Sardes, né? Sardes representa a igreja cristã. Sardes não tem assim uma representação assim de tempo, um tempo específico na história da igreja, né? Mas Sardes representa ali a igreja no tempo da reforma, na era da reforma, né? Naqueles tempos ali que a igreja ela foi reformada. A palavra Sardes, ela significa resto, né? Ela significa o que fica, resto, né? Então, Sardes representa ali aquela pequena parte da igreja, aquele resto da igreja que não se contaminou. É importante notarmos que em toda a história da igreja cristã, né, houve aqueles grupos que foram fiéis à palavra, houve aqueles grupos, né, grupos de cristãos que nunca se desviaram do evangelho, que se mantiveram fiéis ao evangelho de Cristo, né? Então, a estes poucos chamados, podemos dizer assim, o resto, né? aquele resto, aquela pequena quantia que não se deixou contaminar, né? Pelo paganismo, através destes, né, veio a reforma protestante. No versículo 2 do capítulo 3 aqui de Apocalipse, vai nos dizer: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, né? Então, a igreja de Sardes, ela representa a igreja dos reformadores. Em 1517, né, dia 31 de outubro de 1517, foi declarada a reforma protestante na Alemanha, né, quando ali Martinho Lutero resolveu, né, bater de frente contra as práticas da igreja e assim lutar pela fidelidade ao evangelho puro de Cristo. E, né, depois também outros vários reformadores e assim a igreja surgiram outras denominações, outras igrejas e aquela volta, né, às práticas do evangelho, do verdadeiro evangelho, né? E depois vem a igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, ela representa, aqui na história da igreja, ela não representa-se um tempo específico também. É importante nós dizermos que a igreja de Sardes também ela não tomou o lugar de Tiatira, né? A igreja de Filadélfia, de Laodiceia também, elas não vão tomar o lugar da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela continua, né, até o fim, até o arrebatamento, né? Mas a igreja de Filadélfia aqui, ela já representa aquela igreja redimida, aquela igreja, né, a igreja pura, a igreja onde Cristo não achou nenhuma condenação, não teve nada para condenar
essa igreja. Então, a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, ela representa a igreja pura, né? Aquela igreja, não uma igreja física, mas uma igreja espiritual, a igreja de Cristo, a igreja, né, que se voltou para Cristo, a igreja daqueles que aceitaram Jesus, né? A igreja daqueles que tiveram suas vidas transformadas, uma igreja espiritual, uma igreja santa, né? Uma igreja espiritual. E Laodiceia, ao contrário, Laodiceia também, ela não tem assim um tempo, não representa um tempo específico na história da igreja, né? Uma época específica, mas a igreja de Laodiceia, ela representa aquela igreja que rejeitou a palavra, que rejeitou o evangelho puro, né? Nós vemos na carta à igreja de Laodiceia que Jesus aqui ele não tem nenhum elogio, né? Jesus não encontra nada de positivo aqui na igreja de Laodiceia. E Jesus aqui ele só tem críticas a fazer, né? Só há coisas que não agradam, só há coisas para se condenar, né? Então a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja após a reforma, a igreja do fim dos tempos, né? Aquela igreja que rejeitou a palavra de Deus, que rejeitou o evangelho puro, né? E aquela igreja que preferiu continuar, né? Continuar vivendo as coisas materiais, né? Então, assim, aqui eu quero deixar esse estudo, né? Esse pequeno estudo, essa pequena palavra aqui, bem resumida, né? Bastante resumida aqui, só para a gente ter aqui uma noção, né? Um pequeno entendimento sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? O tempo que não permite a gente entrar muito a fundo, né? Mas é interessante a história aqui dessas 7 igrejas, né? Então, essa palavra que eu quero deixar com você aí, e se você gostou, né? Aí, deixa aí seu joinha aí para nos ajudar, se inscreve no canal para colaborar conosco aí, né? E que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Amém?